Bom dia a todas as pessoas que estão acompanhando essa série nesse podcast. Hoje eu estou num lugar um pouquinho diferente. Eu estou aqui numa igreja que fica no bairro de Campo Belo, em São Paulo. É a Igreja da Comunidade dos Cristãos. É uma denominação religiosa que Rudolf Steiner ajudou a fundar para renovar os sacramentos, renovar os conhecimentos cristãos relacionados à prática religiosa. Esse foi um pedido que foi feito a ele por alguns pastores à época de outras denominações, e aí foi fundada a Comunidade dos Cristãos há mais ou menos 100 anos atrás. E hoje eu estou aqui para falar, estou aqui para falar da Terceira Noite Santa. Mas antes eu queria dizer, olha, está escrito ali: glória a Deus nas alturas. A palavra glória quer dizer revelação, então é o Cristo se revelando. Essa é a frase, glória a Deus nas alturas, está relacionada com o Evangelho de Lucas, o nascimento do Cristo. E aqui embaixo, paz na terra aos homens de boa vontade, que também está relacionado ao Evangelho de Lucas. E muitas vezes o que se escreve é paz na terra aos homens por Ele amados. Essa mudança nos indica que a paz está relacionada ao Cristo e a boa vontade está relacionada ao amor do Cristo. Os homens por Ele amados inclui com algo especial aos homens de boa vontade que terão a paz na terra. Muito bem, nessa Terceira Noite Santa, então nós temos as energias que nós recebemos como graças, bênçãos e dádivas divinas da constelação de Capricórnio. A gente veio de Peixes, Aquário e agora Capricórnio na terceira noite. Fazendo uma relação da constelação de Capricórnio com a evolução das eras, como a gente tem feito aqui como pano de fundo, Capricórnio vai ser o último período cultural do nosso quinto período, que é o período pós-atlântico. Então, começando aproximadamente no ano 5700 da nossa era, começa a sétima era pós-atlântica, que é chamada também de era americana, e que é a nossa época, é a época sul-americana, onde o Brasil vai ter um grande destaque. Essa era, regida por Capricórnio, é uma era onde toda a separação do joio e do trigo, dos bons e dos maus, nesse quinto período pós-atlântico, já vai estar consumada. E isso é representado pelo símbolo do Capricórnio, símbolo zodiacal do Capricórnio. Poucos de nós conhecemos a representação do Capricórnio como um caprino, uma cabra, que tem as duas patas da frente, mas atrás tem a cauda de um peixe enrolada, recolhida para dentro do corpo. Existe aí um simbolismo bem grande, que é o simbolismo de que o Capricórnio, ele representa que o ser humano pode chegar às alturas do conhecimento espiritual. Ele passa por todas as aflições, tribulações,
todas as dificuldades, como se estivesse subindo uma montanha, e quando ele chega no topo da montanha, ele tem uma visão ampla, completa, de tudo, inclusive pode olhar para baixo e ver para onde os diferentes caminhos o levaram nos seus erros e acertos, onde diferentes caminhos estão levando a humanidade através de erros e acertos. Então, esse Capricórnio representa o cume dessa etapa do desenvolvimento humano. A cauda de Peixes, ela representa o domínio daquelas forças que hoje existem na era de Peixes, onde a gente tem que lidar com as polaridades de Ahriman e de Lúcifer. A gente hoje está na luta entre o bem e o mal, na era de Aquário, que é o 6º período cultural nessa época pós-atlântica. É uma época em que nós seremos guiados mais fortemente pelo anjo da guarda. Acho que não falei antes, mas ela é chamada de época russa, eslava ou época americana, referindo-se a uma época norte-americana. E cumprindo todas as dificuldades que vão existir ali, que serão muitas, a gente chega na 7ª era, nessa 7ª era sul-americana, com destaque para o Brasil, e sobre essa influência de Capricórnio. Então essa cauda do peixe, ela representa de um lado essa retração dessas forças todas, e aqueles que conseguirem se elevar acima delas vão se colocar nesse cume do desenvolvimento espiritual, então nessa época. E aqueles que não conseguirem lidar com essas forças vão cair numa profundeza de águas muito turvas, de águas muito negras, de águas sombrias, onde prevalece o mal. Nesse momento mais amadurecido da divisão da humanidade entre aqueles que vão escolher pelo bem e aqueles que vão escolher pelo mal. E essa cauda, ela também tem uma segunda representação. Ela está tratando de um símbolo que é o símbolo dos yogis. Eu, por acaso, estou sentado aqui hoje em posição de lótus, com as pernas cruzadas. A perfeição dessa postura de asanas é com a perna esquerda mais abaixo, tocando o cóccix, tocando o períneo, melhor dizendo, os pés voltados para cima, a perna direita acima da perna esquerda, o pé também voltado para cima. Ou então as duas pernas cruzadas e os dois pés voltados para cima. Isso significa que o yogi está procurando elevar para os chakras superiores a energia dos seus 3 chakras inferiores, dos seus 3 principais chakras inferiores. Então essa energia vertida para cima, ela se concentra aqui no coração. A partir daqui o corpo etérico é avivado e a gente tem todos os processos de avivamento do corpo etérico, de clarividência, do qual nós vimos falando. E essa perna recolhida, ela é um símbolo muito interessante, porque no futuro, cada vez mais a corporalidade física do ser humano e a sua corporalidade nos corpos superiores, ela vai ter essa imagem, ela vai ter essa conformação. E o que ela simboliza é que os 3 chakras inferiores, eles se fundem ao 4º chakra, que é o chakra do coração, e se tornam um único chakra com o chakra do coração.
toda a parte inferior do ser humano, todo o seu polo inferior, ele vai se transformar e energeticamente todos esses chakras se tornam um no chakra do coração. Aí a gente vai ter um segundo chakra preponderante, que é o chakra da garganta, e um terceiro chakra preponderante, que é o chakra frontal superior da pineal. Isso é algo que é guardado nos conhecimentos védicos dentro da linhagem do budismo tibetano. O budismo tibetano vai falar muito sobre a coluna vertebral frontal. Nós temos uma coluna vertebral nas costas, toda ela está ligada ao nosso sistema de 7 chakras. 7 chakras principais, há muitos outros intermediários. O plexo solar, por exemplo, o Surya Chakra é um chakra intermediário de bastante importância, do qual se fala. Mas esses 7 chakras superiores e os intermediários também passam por toda a coluna vertebral. Nós também temos 12 chakras aqui, na estrutura que divide os hemisférios direito do cérebro, o hemisfério direito do cérebro, do hemisfério esquerdo do cérebro. Corpo caloso, se não me engano, é o nome que fica aqui. E aqui nós temos 12 chakras, que são um espelhamento dos nossos 12 chakras, os físicos e os superiores, que ficam nos corpos superiores acima da cabeça do ser humano. E então o budismo tibetano guarda esse conhecimento que, além desse sistema de chakras ligado à coluna vertebral, nós temos a tarefa de desenvolver um sistema de chakras, que é esse sistema desses 3 chakras, da pineal, da garganta e do coração. E essa coluna vertebral, ela não se posiciona atrás, ela se posiciona aqui na frente. É uma coluna vertebral etérica. E existem vários símbolos dessa coluna vertebral no budismo tibetano. E essa postura, então, do yogi, que está refletida nesse símbolo do peixe, do Capricórnio, sem as patas traseiras, ele indica o pleno desenvolvimento desses chakras. Nós estamos nesse processo. A antroposofia nos traz o conhecimento de que até o ano 2100 nós temos que ter desenvolvido plenamente o cérebro etérico e temos que estar desenvolvendo também o coração etérico, e num outro momento nós vamos desenvolver a parte etérica do sistema metabólico, e depois tudo isso se desloca formando essa coluna vertebral etérica, coluna vertebral frontal, que é a nossa coluna etérica. Então todo esse processo já está em andamento, e isso tudo culmina na era de Capricórnio, onde a gente tem essa imagem do Capricórnio com as 2 patas e a cauda de peixe enrolada, no lugar onde seriam as patas traseiras. O que mais? Estamos nas noites santas, e a hierarquia espiritual que é manifestada através da constelação de Capricórnio, ela é a hierarquia dos arcanjos. Os arcanjos são os seres da luz, e eles emanam forças para a inteligência do ser humano, essa inteligência que ajuda a desenvolver o cérebro etérico, o pensar espiritualizado, o pensar cósmico. E aí nós temos o arcanjo Micael na antroposofia, como o principal doador aos homens desse conhecimento, dessa visão macrocósmica, dessa visão espiritual, com uma inteligência de puro amor e completa sobre todos os temas espirituais, e que podem nos ajudar com relação a todos os temas da nossa existência terrena. Hoje, aquele que se chama Arcanjo Miguel
ele também ocupa o ranking de um arqueu. Então, ele não atua somente através de um povo, mas ele atua através de toda a humanidade. Ele já fez essa transição de arcanjo para arqueu, e aí ele atua tanto no nível dos arqueus quanto no nível dos arcanjos. Ele pode ocupar a função nessas duas hierarquias. Micael, na época da encarnação do Cristo, do nascimento do Cristo e da vida do Cristo na Terra, ele era também o arcanjo regente do povo judeu. E foi através da sua regência que o povo judeu teve a sabedoria, a inteligência necessária para que o Cristo pudesse encarnar como um judeu à época. Na época em que o Cristo nasceu, o arqueu que cuidava da humanidade era o arqueu Orifiel. Na época em que o Cristo nasceu, o arcanjo que, assumindo uma função de arqueu, cuidava de toda a humanidade, era Orifiel. E Orifiel é o arcanjo que traz as mais difíceis lições para o ser humano. Com muito sofrimento, tortura, dor, flagelos, coisas muito difíceis. Isso aconteceu durante bastante tempo, naquela época. Esse atraso, os desequilíbrios em função do atraso, eles se tornarão muito mais fortes nessa época, no ano 2300. E isso está relacionado com o fato da humanidade não estar desenvolvendo adequadamente as suas capacidades clarividentes. Toda a falta disso gera enormes distúrbios psíquicos para a humanidade. Então, hoje, na terceira noite santa, o que nós precisamos receber são os impulsos dos arcanjos para que nós possamos desenvolver o nosso corpo etérico adequadamente, uma inteligência superior que é a inteligência etérica, e com isso desenvolver essas capacidades superiores que vão nos ajudar muito agora e também no nosso papel como propulsores para o desenvolvimento da humanidade, não só individualmente, e criamos as bases para que no futuro a humanidade já esteja mais envolvida e nós, nas nossas almas individuais, quando estivermos reencarnados nessa época, possamos cumprir melhor a nossa tarefa de ajudar no plano evolutivo. Namastê.